esse tamanho de fonte, estão conseguindo enxergar? Então vamos lá, pessoal. Ó, vamos pensar juntos aqui como que eu faço para implementar essa busca em profundidade que a gente acabou de ver o exemplo e tal. Então, primeira coisa, eu preciso marcar todo mundo como não encontrado, né? Ou se eu estiver pensando nos tempos, lá marcar todos os tempos como inválidos, porque daí só quando eu for de fato visitando um vértice que eu vou falar, olha, esse foi o tempo de abertura, esse foi o tempo de encerramento e tal. É por isso que eu vou normalmente usar uma função envelope para busca em profundidade, né? Essa função envelope vai cuidar da inicialização. Então eu venho aqui, olha só, essa funçãozinha ela tem dois vetores que ela recebe aqui, ordem de chegada e ordem de saída, tá? É onde eu vou colocar os tempos de abertura e encerramento dos nós. E para todos os nós, ó, de 0 até menor do que n, né, de 0 até n-1, vou colocar o valor -1 lá, que são tempos inválidos. Meus tempos vão de 0 para cima ou de 1 para cima. Eu não lembro agora por onde... começa em 1. Estou começando em 1. Então eles vão de 1 para cima, -1 é obviamente um tempo de alguém que não foi encontrado. Porque lembra que a gente pode terminar o algoritmo com gente não encontrada. Tudo que valia para busca genérica ainda vale para busca em profundidade, só que ela faz coisas a mais porque ela tem uma política de ordem de acesso, né? Então pode ser que termine alguns elementos do grafo como não encontrados. Mas todos que forem encontrados vão ter um tempo de chegada e um tempo de saída calculado. Beleza, então fiz essa inicialização, coloquei esse tempo igual a 1, e daí eu tenho duas implementações aqui, tá? Nesse momento, deixa eu comentar questões estruturais da nossa busca em profundidade. Pelo funcionamento da busca em profundidade, por essa ideia de que, ao mesmo tempo que ela nunca esquece um vértice visitado, ela sempre vai explorar todos os vizinhos possíveis de um vértice visitado, mas ela deixa ele para depois em prol do cara mais recente que ela encontrou. É isso que significa ir em profundidade, né? Tipo, olha, eu tenho um cara aqui que tem 5 vizinhos, eu escolho um deles, vou para lá, esses outros vizinhos eu volto depois. Né? Os caras mais recentes que eu encontro é quem eu vou explorar primeiro. Percebe? Isso dialoga muito com uma estrutura de dados que a gente viu lá em ED1. Alguém quer dar um chute de qual estrutura de dados é essa? Que prioriza quem entrou por último e não quem estava lá há mais tempo? Pilha. Então eu tenho como implementar a busca em profundidade usando pilha. É um dos jeitos mais tradicionais. Mas eu também tenho, e é o jeito mais simples, por isso que é o primeiro que eu ensino vocês, usando recursão. Porque a recursão tem uma pilha implícita, né? Então a dinâmica da pilha já vai estar lá. Então eu tenho aqui duas versões: a busca em profundidade recursiva e a busca em profundidade iterativa, tá? Eu vou mostrar primeiro a recursiva, mas tem a iterativa também. E aqui uma primeira observação técnica aqui, ó. Como a gente vai trabalhar na nossa busca marcando tempo de chegada e tempo de saída, né? Tempo de abertura e encerramento dos nós, eu preciso, para as funções recursivas, passar essa variável tempo por endereço. Eu preciso passar ela por referência. Porque assim eu vou estar sempre mexendo na mesma variável. As funções têm que conversar entre si. Porque se uma função que eu chamei mudou aquela variável, isso tem que afetar o tempo que eu vou marcar o meu tempo de encerramento. Tá? Então, tem que passar isso aqui por endereço. Eu acho que vai ficar mais claro quando a gente for olhar para ela com detalhes. Então, vamos fazer isso agora, ó. A busca em profundidade aqui, então, o que ela recebe? Olha, o grafo G, o vértice corrente, né, que na primeira chamada é o vértice origem, mas como ela é recursiva, cada nova chamada muda quem é esse vértice, né, o vértice atual dela. O vetorzinho com a ordem de chegada, com a ordem de saída e o ponteiro para a variável tempo, que é onde eu estou marcando lá o tempo, esse tempo que vai sempre incrementando. Como que ela vai ser implementada? Aqui, olha, quando eu chego num nó, ela é surpreendentemente simples, tá? A gente não vai poder falar o mesmo da versão iterativa com pilha, mas a recursiva é bem simples. Cheguei num nó, marca ele com aquele tempo atual. Então, essa linha, ela é feia, mas lembrem de ler isso aqui com carinho, tá? Ó, P-tempo é um apontador para tempo. Então, asterisco P-tempo é a variável, é a posição daquela variável, né? Tá, então isso aqui é a minha variável tempo, escrita de um jeito feio porque a notação em C fica assim. Mas é a minha variável tempo, coloquei esse tempo na ordem de chegada. Então o primeiro nó vai receber tempo 1, depois o outro vai receber tempo 2 e assim por diante. Logo depois que eu uso, pensa nisso como um marcador, né, um marcador de tempo, todo mundo que vem depois vai ter que usar marcadores maiores. Por isso que eu tenho que incrementar. Tudo bem? Tranquilo? Então isso aqui eu usei aquele tempo e já incrementei a variável. Já fiz numa linha só, podia fazer em duas, não tinha nenhum problema fazer em duas.
Uma vez que eu fiz isso, então marquei esse cara como visitado, eu tenho que visitar os vizinhos dele. É isso que eu vou fazer aqui, olha. Para w igual a 0, w menor do que n, se um cara for vizinho dele, e aqui eu estou usando a implementação usando matriz, lembra que na aula passada a gente falou que dá para implementar com matriz de adjacências ou com listas de adjacências? E daí a gente navega um pouquinho diferente, né? Porque numa matriz você navega de um jeito, com lista você navega de outro, né? Então, aqui eu estou pensando em matriz. Se eu for pensar em matriz, o que a gente tem aqui é uma verificação se o W é vizinho do V. Percebem? Olha, se A de VW igual a 1, eu estou testando se ele é vizinho. Mas não basta ser vizinho. Por quê? Porque eu nunca revisito o vértice. Certo? Então, eu testo se aquele cara que eu estou olhando, se o W que eu estou olhando é vizinho do V, se existe um arco que vai de V para W, e se aquele cara ainda não foi encontrado, se eu ainda não cheguei nele. Se a ordem de chegada dele for menos 1, está no páreo, eu vou para ele. Tá? Então, vejam, tirando os detalhes técnicos do código, né, detalhezinho de implementação, olha o que eu estou fazendo. Eu estou chegando, marcando o meu tempo, incrementando o tempo para o próximo cara usar correto, e olhando todo mundo que foi meu vizinho que ainda não foi visitado, eu faço uma chamada recursiva para aquele cara. É uma chamada recursiva idêntica à que eu recebi, mudando o alvo. Lembra, pelo funcionamento da recursão, que quando terminar a recursão de todo mundo que eu alcanço, vai voltar para essa funçãozinha e o V vai poder terminar o trabalho dele. Né? E o que é terminar o trabalho dele? Marcar o tempo dele depois que todo mundo que ele alcança marcou o próprio tempo. Que é isso aqui. A ordem de saída dele vai ser marcada no final. Tudo bem? Nota que esse p-tempo aqui pode estar muito diferente do p-tempo ali no começo, porque uma galera pode ter marcado o tempo no meio do caminho. Tá? Então não se deixe enganar, não é porque tem poucas linhas separando o código, tem uma chamada recursiva. Sabe-se lá Deus o que vai acontecer nesse meio do caminho. Aliás, não tem uma, né? Tem potencialmente várias, porque é uma para cada vizinho. Tá? Faz sentido? Então, a partir daquele cara, eu vou disparar a chamada recursiva para todos os meus vizinhos antes de continuar, antes de marcar o meu tempo de finalização. E essa é a busca em profundidade recursiva. Vamos falar de iterativa? Vamos, mas deixa eu torturar vocês um pouco por vez, porque a iterativa é mais chatinha. Eu gosto muito mais da recursiva, acho que a lógica dela é muito mais clara, é a que eu costumo implementar de cabeça quando eu tenho que usar, é mais de boa. Acho que é válido ver a outra, até para revisitar a pilha, que é super importante e tal, mas vamos começar com isso aqui. Essa funçãozinha, qual a eficiência dela, gente? Algoritmo recursivo é sempre mais chato de analisar a eficiência, né? Me digam qual que é a eficiência desse laço aqui. Perdão? É o tamanho de n, né? É proporcional a n. Aqui, a gente já vê uma consequência do uso da matriz. Lembra que a gente fez uma comparação dos prós e contras da implementação com matriz de adjacências, comparando com a implementação com lista de adjacência? A gente teve essa aula, né, gente? Que eu estou perguntando, lembra? Vocês não estão reagindo como quem lembra. Que a matriz de adjacência, para eu saber quem são meus vizinhos, eu tenho que percorrer toda a linha. A lista de adjacência, eu percorro uma lista que só tem os meus vizinhos lá. Então, se eu tiver 2 vizinhos, ela tem 2 elementos. Se eu tiver 1 milhão de nós e 2 vizinhos, só vai ter 2 elementos. Agora, se for na matriz, tem 1 milhão de nós, então vai ter 1 milhão de posições para eu olhar no vetor. Tá? Então, isso aqui é proporcional a n, porque eu estou percorrendo todas as posições, né, na linha V, para todos os Ws possíveis, eu estou testando se ele é meu vizinho. Então, isso aqui vai ser da ordem de n para encontrar os vizinhos. E qual que é a eficiência total desse método? Bem, essa funçãozinha aqui, essa parte que é na análise recursiva fica mais difícil, mas pensem, eu nunca revisito um nó, tá? Porque eu testo aqui, ó, ordem de chegada, né, de W tem que ser igual a -1. Isso aqui é meu marcador para saber se o cara já foi visitado alguma vez, né? Porque isso muda. Se ele foi visitado, essa ordem de chegada muda, é a primeira coisa que muda. Então, eu nunca vou revisitar um nó, tá? Então, o número de chamadas recursivas vai ser limitado pelo número de caras que eu alcanço a partir da origem. É aquele mesmo NS que eu tinha escrito para busca genérica, para busca básica. Tudo bem, gente? Então pensem, a partir do vértice origem, eu vou sair fazendo busca em profundidade ali, seguindo a regra e tal. Eu nunca visito 2 vezes o mesmo nó.
Isso nunca vai acontecer. Então, quantas chamadas recursivas eu vou ter? Uma para cada nó. Tá? Então, o número de chamadas recursivas da ordem de NS, onde NS é o número de vértices alcançáveis a partir do S. É limitado pelo número total de vértices. E em cada chamada recursiva, qual é o meu custo? Da ordem de N, por causa desse laço. Então, a eficiência dessa aqui é da ordem de NS vezes N. No pior caso, N quadrado, se eu alcançar muita gente. Né? Beleza? Por que eu estou martelando isso? Porque se a gente vem aqui e compara, função muito parecida, tá? Aqui nem muda, inclusive, né? A busca em profundidade e tal, mas essa é uma implementação que usa lista ligada. Tá? Ela é toda a mesma cara, só que quando eu vou navegar os vizinhos, olha como que eu navego os vizinhos. P aqui é um apontador de nó. O P recebe o início da lista do V, enquanto P for diferente de null, quer dizer, eu não cheguei no fim da lista dele, eu pego o rótulo daquele nó, faço a chamada recursiva se ele ainda não foi visitado. Note que aqui, olha que interessante, eu não tenho esse teste. Eu não preciso testar isso. Porque o mero fato de que ele está na lista do V, quer dizer que ele é um vizinho. Só tem que testar se ele não foi visitado, né? Se a ordem de chegada dele é -1. Se a ordem de chegada dele é -1, faço a busca em profundidade. Então, conceitualmente, mesmo algoritmo. Mas aqui, o meu while, aí daí o P pointer proxy, né? Aqui, o meu while itera quantas vezes? Proporcional ao número de vizinhos daquele vértice. Não proporcional a N. Beleza? Tá? Então, esse cara aqui, deixa eu acender a luz aqui, porque acho que é bom escrever isso para vocês irem marcando. Busca em profundidade. Vai valer para iterativo também, então nem vou me preocupar com a questão de ser recursiva, embora sejam as versões recursivas que a gente está analisando. Mas busca em profundidade com matriz de adjacência. Matriz de adjacências, tá? Lógica que a gente tem que pensar, cada nó é visitado uma única vez, cada nó alcançável é visitado uma única vez, eu não fico patinando, não fico repetindo nó, mas para ver quem são os vizinhos de cada nó, custa da ordem de N, tem que percorrer todas as posições, todas as colunas da matriz. Tá? Então a eficiência vai ser da ordem de NS vezes N, onde NS é o número de nós alcançáveis a partir de S. Tranquilo isso? Vamos contrastar aqui, acho que eu parei o código e vim escrever isso na lousa porque isso é importante. Às vezes falando não memoriza do mesmo jeito, né? Vamos contrastar. Busca em profundidade com listas de adjacências. A eficiência, eu vou escrever primeiro, depois eu explico. Vai ser da ordem de NS mais MS. De onde diabo saiu isso, né? O NS é a mesma lógica de antes. Eu vou visitar cada vértice alcançável uma e apenas uma vez. Só que, para cada vértice alcançável, e aí eu vou explicar para vocês o que é esse MS aqui. Para cada vértice alcançável, eu vou olhar todos os vizinhos deles. Só que esse custo é proporcional a cada vizinho. Tá? Então, quantos vizinhos, e daí eu vou conseguir escrever aqui, quantos vizinhos tem um certo vértice V? Introduzir uma notação aqui, ó. Essa sempre assusta o pessoal. Então eu vou dar a semântica dela para não ficar feio, tá? Ó. Olha que notação bonita. Isso aqui é um delta mais de V, isso aqui é uma norma. Olha que bonito. É o seguinte, delta é o número de arestas que saem de um nó. Se for um grafo não orientado, basta o delta, mas se for orientado, tem o número de arestas que chega e o número que sai. Eu estou interessado no número que sai, né? Porque eu olho a partir de um vértice quantos que ele alcança. Então, delta mais de V é o conjunto de vizinhos dele, é o conjunto de arestas que sai daquele nó. Tá? A norma disso é o número de arestas que sai dele, o número de arcos que sai dele. Tudo bem? Então, a notação é carregada, mas nada mais é do que o comprimento da lista dele.
Tá? Ou seja, é o número de iterações que eu vou ter que percorrer. Quando eu estou visitando o vértice V, é o número de iterações que eu tenho que passar ali para testar todos os vizinhos dele. Para fazer a busca em profundidade a partir de todos os vizinhos dele, ou pelo menos de todos os não visitados. Beleza? Então, isso aqui vale para um V. O que é o MS? É o somatório para todo V pertencente a V de S. Quer dizer, é o somatório ao longo de todos os vértices que a gente alcançou. Né? Porque todo vértice que a gente alcança aqui, né? Para todos os vértices que a gente alcança, a gente olha para a lista dele para ver se tem algum novo que a gente consegue alcançar. Tá? Então a anotação é feinha, estou introduzindo uma nova anotação, mas é para vocês irem se familiarizando, mas foquem na semântica. Vou voltar aqui para o código para chamar a atenção disso. Então, onde que aparece esse delta mais de V todo feio, né? Aparece aqui. Esse while vai demorar quanto tempo? Esse while, quando está tratando do vértice V, vai ter quantas iterações? Delta, da norma de delta mais de V. Né? E isso vai valer para quê? Para todos os V's que forem alcançáveis. Então, por isso que o custo acaba sendo proporcional ao número de vértices alcançáveis mais MS, que é a soma das arestas que todos eles têm. Né? E isso tem um impacto profundo, tá, gente? Né? Para muitas aplicações. Porque muitos grafos são esparsos. Então, lembra a discussão de grafo denso e esparso da última aula? Imagina aquela coisa, olha, eu tenho 1 bilhão de vértices, cada vértice em média tem 1000 vizinhos. Esse cara aqui vai ter um custo proporcional ao número de vértices que ele visita vezes esses 1000, né? Vezes esse número de vizinhos, a soma dos vizinhos para todos os vértices. Esse cara vai ter um custo proporcional ao número de vértices vezes o que ele visita. Né? Porque esse laço aqui é proporcional a N, não está escrevendo. É proporcional a N ainda que eu tenha poucos vizinhos. Eu tenho que percorrer todo mundo. Tá? Então o impacto aqui pode ser muito, muito profundo. Num grafo grande e esparso, a diferença é muito grande de desempenho. Tudo bem? Busca em profundidade. Vejam que é o mesmo algoritmo, né, só a diferença da versão em matriz e em listas de adjacência é como eu percorro os vizinhos. O conceito é o mesmo, estou olhando os vizinhos do cara, mas vai variar de como eu faço isso. Tá legal. Eu falei para vocês, né, até em tom de ameaça, que a versão iterativa era mais assustadora, né, com pilha e tal. Vamos falar dela um pouquinho.